Pronto, já estamos online, né? Então, eu desejar uma boa noite a todos que nos acompanham na live. Vamos dar um tempinho para que as pessoas possam se conectar. É porque tem um negócio, eu aprendi muita coisa, né? Depois que eu comecei a fazer essa live, tem um negócio chamado delay, né? Isso. Delay. Ou seja, a gente está falando uma coisa aqui, agora, e o pessoal só vai ouvir daqui uns 7 segundos, 5 segundos, né? Mas já estamos aí com as pessoas já entrando, ó, a Edneide Rodrigues, a Edna Nascimento, a Sheila Soares, Francisco Irã. Você conhece o Francisco Irã? Só um pouquinho, conheço mais o bolo dele. Pois é, o bolo e o queijo de Lilian, né? O queijo eu não conheço ainda. Maria Camargo, Castelo Branco, Dona Ivana, ou seja, o povo vai chegando, né, e a gente vai agradecendo aí a participação, Ricardo Perotti, Mercedes Souza, ou seja, a nossa live ela tem uma característica, porque é muito mais abrangente, as pessoas têm maior acesso do que na nossa casa espírita. Você não conhece, mas nossa casa espírita, a lotação dela são 20 pessoas. É 20 Eu pessoas sabia aí. que era um número reduzido, mas ainda não fui. Pequeno, né? E aqui, ó, por exemplo, na nossa live de ontem, que o Valter falou sobre essa questão das drogas, né? Falando principalmente da maconha, né? As repercussões espirituais, nós tivemos 37 pessoas participando. Ou seja, uma coisa que não aconteceria se fosse lá na nossa casa, né? Então, essa live, essa possibilidade, né, dessa ferramenta da internet realmente vem auxiliando a nossa casa a fazer uma divulgação mais ampla da doutrina espírita. Então, fato positivo nas coisas. Tanto é que nós não vamos encerrar. Mesmo voltando às atividades na Casa Espírita, nós vamos manter uma vez por semana uma transmissão falando de temas espíritas para ampliar. O pessoal de Manaus nos assiste, o pessoal de Belém, o pessoal do Rio de Janeiro, ou seja, várias pessoas espalhadas nos assistem. Então, realmente foi uma ferramenta que estava à disposição e que nós não conhecíamos. A verdade, nós que eu estou falando lá, o Jaime Hollenberg. Sim. Né? Nós não conhecíamos essa ferramenta, mas agora aprendemos, então vai continuar. Ainda pode fazer pergunta, né, senhora? Que é o bom assim que interage, né? Pronto, pode fazer a pergunta. Inclusive, a gente informa, se a gente não tiver a resposta hoje, na próxima semana a gente traz a resposta. Ou então, a gente responde lá pelo Facebook, porque a gente tem acesso a essas perguntas e a gente pode responder também pelo Facebook. Muito bom. Vamos lá, então. A Ruth aí já está a postos. E aí, Ruth, alguma novidade, alguma notícia? Boa noite a todos. Boa noite, Adriele. Seja bem-vinda em nome do Grupo de Estudo Espírita Jaime Hollenberg. Que nós possamos ter uma noite de bastante conhecimento com você e que a nossa reunião possa seguir seu curso em paz e trazer bastante conhecimento para todos nós. Boa noite aos nossos amigos que estão conosco nesse momento. Volto para ti. Ontem o Valter, eu conversando com ele, você faz parte da AME Ceará também, né? Isso, exatamente. Ontem eu conversando com o Valter, a gente vai fazer aqui na nossa live aqui do Jaime Hollenberg, de 2 em 2 meses, um tema da AME, né, um tema médico, e ter uma visão espírita das repercussões do uso de droga, sobre aborto, sobre suicídio, a eutanásia, ou seja, os temas atuais. Né? Muito bacana. Então, esse ano que eu falo, a gente vai perturbar muito a AME Ceará. A gente vai perturbar muito. Inclusive você, muito né? Bem. Vai perturbar. Estamos à disposição.
Bem, pessoal, então hoje a gente está dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, dando continuidade ao capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, falando especificamente sobre a reencarnação. A Adriele vai falar sobre os laços de família são fortalecidos pela reencarnação, enquanto que, com a unicidade da existência, eles são rompidos. Né? Então, é um tema bastante interessante e vai ficar a cargo da nossa amiga Adriele, que está afiadíssima. Já podem fazer perguntas difíceis, né, para que ela possa responder no final. Tá bom? Então, vamos fazer aqui a leitura de uma pequena mensagem desse capítulo, desse item 18. É só um trecho do item 18. Depois eu vou fazer a prece inicial e, logo em seguida, eu passo a palavra para a nossa amiga Adriele, que vai desenvolver esse tema. Tá bom? Então vamos lá. A Ruth vai ler o trecho. Fazer a leitura do tema da nossa mensagem de hoje, que é os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. O item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na reencarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados, procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que é mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Passo a palavra para você. O texto continua. É sempre interessante depois, cada um lê o texto na íntegra, né? Mas, por enquanto, a gente passa a palavra para a nossa amiga Adriele, que vai desenvolver esse tema. Fique à vontade, Adriele. Você está cheia de amigas aqui, eu estou vendo, te desejando uma boa noite, uma boa palestra, tá bom? Fique à vontade, fique à vontade. Que assim seja, mas vamos para a prece, né? Antes, você ia fazer a prece Sim. inicial. Isso, olha, eu estou até emocionado. Então, vamos fazer a prece. Vamos fazer a prece. É a emoção que faz isso. Então, vamos lá. Vamos aproveitar esses momentos iniciais de alegria, de paz. Vamos elevar o pensamento a Deus, esse Pai de infinita misericórdia e amor, que nos concedeu a oportunidade desta encarnação para fortalecermos os nossos laços familiares, que possamos aproveitar esta oportunidade da melhor forma possível para evoluirmos na senda do progresso, para alcançarmos o reino celestial. Vamos também pensar no nosso irmão maior Jesus, esse companheiro inseparável,
que nos auxilia em todos os momentos da vida, nos amparando, nos intuindo no bem, nos incentivando a trabalharmos na sua seara, praticando o bem e o amor ao próximo. E nesse momento, Senhor Jesus, agradecidos por estar reunidos em torno do seu nome, rogamos as suas bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos, um clima de paz, de tranquilidade, iniciarmos a nossa exposição da noite de hoje. Fique conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Pois não, Adriele, fique à vontade. Uma boa noite a todos. Quero agradecer, primeiramente, né, a Cioli, que fez esse convite, ter enxergado em mim de alguma forma que eu poderia falar. Sempre achei muita responsabilidade falar, seja que tema fosse do Evangelho, mas eu imagino que nós todos somos chamados em algum momento, a falar um pouco mais, a ser mais presente e divulgar o Espiritismo. E nós temos que estar prontos e corajosos para enfrentar aquilo que vier. E eu agradeço esse convite, também agradeço a Ruth, o acolhimento, que a gente possa conversar de uma maneira tranquila, calma, vamos conversar entre amigos. Agradeço todo mundo do ICE, que eu também faço parte, né, do Instituto Cultura Espírita, e que a gente possa ter essa conversa bacana aqui, que sempre é fortalecedor falar do Evangelho, e nunca é desatualizado estudar os textos do Evangelho, sempre traz mensagens novas, por mais que a gente já tenha lido várias e várias vezes. Então, é muito importante que a gente esteja, né, disposto a dialogar, colocar novas posições, rever conceitos, e é isso que a gente vai tentar nesse momento. Se eu falar um pouco rápido, eu peço desculpas de antemão, porque realmente eu falo rápido, mas vou tentar pontuar um pouco mais tranquilo, para ficar inteligível e ficar bacana para quem estiver acompanhando nesse momento ou quem assistiu o vídeo depois. Quando me foi dado esse tema, eu pensei bastante, nossa, o que é que eu posso falar? O que é que eu posso começar? Né? Porque sempre vem muitas ideias e a gente quer falar da melhor maneira possível, da maneira mais correta, mas às vezes é sentir, o coração tá tudo ali tão claro, hoje, muito claro na nossa mente, como Deus atua na nossa vida, e o tema da reencarnação é fortalecedor, é libertador, saber que a gente tem uma nova oportunidade e que nós não vamos perder os nossos laços familiares. Então, assim, para iniciar, eu gostaria de falar sobre um questionamento, um comparativo. Eu sempre gosto de pensar em comparações para a gente entender melhor o que seria um conceito. Não é que seria uma justiça. A gente entende a justiça terrena como um conjunto de leis que servem para nos equilibrar diante da sociedade, nos nossos atos, né, para quando a gente interfere no direito de outra pessoa, ter um equilíbrio, né? Então, as leis terrenas têm, digamos, esse objetivo de estar fazendo uma compensação entre como nós agimos em sociedade e equilibrar para que ninguém se sobreponha ao outro, a um direito do outro. E isso vai evoluindo conforme nós vamos avançando. Então, a lei já não nasce perfeita. Nós, como somos imperfeitos e as leis terrenas são criadas por nós, tem as suas imperfeições que vão se adequando com o tempo, com a evolução de cada situação, cada época, né? E então a gente faz um comparativo com as leis divinas. O que seria essa lei divina? Se Deus é que criou essa lei e ele é perfeito, então é uma lei perfeita, que ela não precisa sofrer alterações com o tempo. Enfim, ela já vem de uma forma que já conhece as nossas necessidades, sabe das nossas imperfeições, mas que está ali para nos nortear no caminho da nossa vida, para que a gente tenda, se está saindo um pouquinho ali daquela rota criada por Deus, mas que tem todas as possibilidades, né, nos permite, através do livre-arbítrio, errar, mas voltar para aquela estrada que nos foi dirigida através dessas leis divinas, né? E onde é que estaria essa lei tão perfeita, como não está escrita num livro,
um código assim escrito como na Terra. O Livro dos Espíritos, ele traz essa resposta na questão 621, que quando Kardec pergunta aos espíritos onde estariam a lei de Deus, e eles respondem que é na nossa consciência. Então, uma lei perfeita já vem conosco desde a criação, desde a nossa criação. Nós a sentimos de uma certa forma, vamos pensar que às vezes nós não sabemos como agir de uma certa forma, temos dúvidas, mas se a gente procurar um pouco mais no nosso inconsciente, nós sabemos uma resposta. Algo nos dá um indício se a gente está agindo de uma forma mais correta ou não. Nós temos uma bússola. Então, as leis divinas, elas já nos norteiam de uma certa forma para que a gente volte a agir de uma forma um pouco mais compatível com aquilo que é designado por Deus para que nós percorramos um caminho mais correto. Então, relacionar a questão da justiça, conceito de justiça, é imaginar que nós mesmos, nas nossas imperfeições, tentamos atingir uma forma mais justa de vida, mais justa de viver. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, que sabe muito mais do que nós sabemos de tudo, então, ele traz essa questão para nós, através da reencarnação, como algo de você pode errar, mas vamos nos reajustar através dessa bússola que foi colocada na sua vida, né? Desse parâmetro de imaginar para que caminho vamos percorrer, né? Tantos caminhos tortuosos que a gente acaba passando pela vida, mas temos uma forma de nos reajustar, né? Ele nos permite errar, nos permite agir de formas que são contrárias às suas leis, mas sempre nos dá uma outra chance. E quando a gente pensa na questão da justiça, vem a questão da reencarnação. E quando você pensa na unicidade de existência, é inviável um Deus justo agir de uma forma justa em apenas uma única vida. Que tipo de chance teríamos se tivéssemos apenas uma oportunidade? Então, a questão da reencarnação é uma questão de justiça e tem como Deus trazer para nós, através, deixa eu colocar aqui para vocês, que eu fiz algumas anotações para me nortear, para eu não me perder. Então, essa justiça divina seria a confirmação, né, de que nós podemos nos harmonizar através dos erros do passado, mas construindo um futuro, no aprendizado. Ele nos permite agir nesse planeta para que nós possamos fazer parte da criação. Então, é um Deus que nos permite fazer parte, nós não somos simplesmente agindo pelo determinismo divino. Até somos influenciados enquanto nós estamos na evolução, durante a evolução, quando passamos pelos diversos reinos, mas quando chegamos nessa fase hominal, ele nos dá maiores potencialidades. E nesse momento eu lembro muito bem do Cajazeiras, né, o nosso querido Cajazeiras, do presidente, ex-presidente, mas para mim continuar sempre presidente do Instituto Cultura Espírita, ele sempre falava, né, que eu fico até emocionado quando falo nele, que eu acabei me perdendo, gente, nessa informação que eu ia falar sobre Cajazeiras, enfim, mas que nós somos sempre chamados a sempre atuar, né? Nós sempre somos chamados a atuar como co-criadores no universo. Nós não estamos agindo apenas pelo determinismo. Lembrei. Questão do mal. O mal já seria uma evolução. Quando a gente pensava, quando ele me falou isso, né, em alguma das suas palestras, né, a gente imagina, poxa, mas o mal seria uma evolução, mas seria um retrógrado. A gente sabe que o espírito não retrograda, né? A gente pode estacionar um pouquinho ali, mas a evolução sempre nos impulsiona a sermos melhores. Então, você pensar que o mal já é uma forma de escolher. Você escolheu um caminho negativo, mas você já está exercendo seu livre-arbítrio e isso já é fazer parte um pouco da criação. E, historicamente, eu contextualizei aqui um pouquinho, que várias correntes cristãs, né, ao longo do tempo, né, porque várias pessoas, depois que Cristo passou entre nós, e vários seguidores foram se ramificando, várias correntes filosóficas, e cada um pensava de uma forma, né? Então, existia a questão chamada de... Desculpa, não é a reencarnação, mas sim, era um dogma. Deixa eu ver se eu me acho aqui. A ressurreição, né? Que
seria a volta para o mesmo corpo, que era o que era entendido antigamente, mas que a ciência vem nos mostrar que não é exatamente assim, que é, né, a probabilidade disso acontecer é nula por conta de questões da ciência própria, né, a composição biológica, ela não permite esse retorno a um corpo que já se desgastou, já se decompôs. E então tiveram várias interpretações quanto à questão dessa chamada antigamente, né, de ressurreição, e posteriormente o termo se utilizou como o mais correto de reencarnação a partir do século XIX com Allan Kardec. Então, essas várias correntes cristãs no tempo antigo, ele tinha as suas interpretações. E muitas delas eram utilizadas para apoiar certos pensamentos, não obrigatoriamente que tinham um dever com a verdade, mas sim o que é que certas frases, certos conceitos apoiavam ou não o que eles professavam. Então, em vários dos concílios que ocorreram, que eram aqueles encontros das várias correntes cristãs para deliberar sobre o que eles iam aceitar ou não, iam manter ou não, de conceitos quanto a, inclusive, da reencarnação, da ressurreição, que foi um deles abolido por questões que não vou aprofundar aqui agora, mas que foi abolido. Então, abolir não quer dizer que deixa de existir, até porque o processo de reencarnação acontece desde sempre, né? Não temos nem como remontar quando começaram as reencarnações. Mas, enfim, então, quando a gente traz esse conceito e foi abolido, aí tem as várias correntes que foram utilizadas, a questão do céu, o inferno, né, por algumas vertentes cristãs, que tinham mais um conceito de dominação, não propriamente isso é verdade, isso acontece dessa forma. Até na questão do livro, né, o quarto livro da codificação, Céu e Inferno, ele tenta nos mostrar o porquê desses conceitos de céu e inferno, né? Porquê dessas terminologias. Então, que era mais uma questão de dominação, né? As pessoas, em uma época mais remota, eram um pouco mais indóceis, e uma forma de conter, de dominar, né, de doutrinar, seria através dessa questão de um Deus punitivo, né, que era uma forma mais, vou usar esse termo de bruto, para tratar com pessoas mais brutas, de uma época mais complicada, uma época mais remota. Então, assim, há um contexto histórico de como surgiram tais conceitos como do céu e inferno, mas que não obrigatoriamente fosse a própria verdade, né, que seria dessa forma, e não combinaria com uma justiça divina. Se eu creio num Deus que me permite errar e consertar aquilo que eu fiz, como é que eu vou viver uma vida que eu não tenho uma oportunidade de me corrigir? Se nós próprios, humanos, imperfeitos que somos, damos outra oportunidade, né? Que dirá Deus, que sabe que nós vamos errar ainda muito, vamos ter ainda muitos deslizes, ainda estamos no início de uma trajetória que ainda não sabemos quando, vai demorar muito ainda mais, que nós chegaremos numa perfeição. Então, que tipo de Deus seria isso? O Deus do Antigo Testamento era um Deus punitivo, se a gente estudar um pouco mais sobre as mensagens trazidas no Antigo Testamento. Mas era uma visão de um povo daquela época, de que forma se tratar e falar com as pessoas que ainda não tinham condições de entender certas informações com a profundidade que teria, como a reencarnação. Então, assim, tudo tem um porquê, não é simplesmente aconteceu dessa forma. E nós, com a nossa capacidade de raciocínio, dada por Deus, temos total direito de questionar, de investigar certas condutas, não simplesmente aceitar. Por muito tempo, as religiões dogmáticas traziam isso de uma forma que não era possível questionar. Então, nem questionar, Deus é justo, ok, mas por que ele age dessa forma? Por que ele age de uma forma tão punitiva sem dar outras oportunidades para a sua criação? Quer dizer que eu vou ver uma vida que eu não posso errar, sendo que eu sei que tenho minhas dificuldades e já vou estar fadada a um destino que eu não mesmo criei por mim mesma. É como se Deus nos empurrasse para um destino que ele já soubesse que nós iríamos fracassar. Então, assim, são ideias que algumas pessoas deixam de questionar, mas que quando a gente vai analisar, principalmente à luz do Espiritismo, a gente vê que Deus não poderia ser justo dessa forma.
Então, a reencarnação é algo que vem nos trazer essa justiça. Eu realmente, sim, eu gosto muito do conceito de justiça, procuro, de uma certa forma, entender um pouco mais do que é ser justo nessa terra, mas entendo e fico mais tranquila que a justiça divina, ela está ali para se reajustar e nós não precisamos nos afligir tanto com os erros. Temos que nos corrigir, temos que manter uma postura que, né, nos impulsione na criação, na evolução, mas que existe uma lei perfeita que está ali nos regindo a todo momento e nada fica impune, nada fica solto no tempo, né, que sempre está em constante equilíbrio através dessa lei. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês, que eu tirei do Livro dos Espíritos, na questão 171, que também corrobora com essa informação, é em que se funda o dogma da reencarnação, e novamente, na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todo aquele de quem não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, mais uma vez, uma confirmação através da codificação, né, que a justiça, a gente só pode ter uma ideia de justiça através da reencarnação, né, que a gente está sempre no dinamismo, a vida é muito dinâmica e é muito pouco uma só encarnação para que possamos nos reajustar. Às vezes não dá nem tempo, algumas pessoas desencarnam antes de pedir perdão ou de reparar um erro, então nada fica perdido no tempo. A gente não pode deixar a sujeira para outra pessoa limpar, né? Então isso é a sapiência da justiça divina, né? Que ela é muito mais avançada do que nós infinitamente, né? Então, vamos agora falar sobre os laços de família, né? Por que será que as pessoas se agrupam? Vocês já pararam para pensar? É simplesmente porque a gente aprende que tem que ter uma associação com um grupo na escola, um grupo no centro espírita, um grupo na igreja, um grupo dos moradores de uma mesma rua. Não é simplesmente isso. Lógico, nós somos seres sociais. Nós nascemos para compartilhar vivências, experiências, mas existe uma afinidade, até porque para nós nos reunirmos em certos grupos, tem que ter uma união de pensamentos, pelo menos, no caso, quem vai para um centro espírita. Essas pessoas, elas compactuam a mesma ideia, né? Então, isso já é um laço que une certas pessoas. Então, falando de uma forma mais abrangente, nós temos essa forma de pensar, na questão dos laços, né, que vão nos unir. E, às vezes, nós temos laços de família muito mais com pessoas que não são de sangue do que propriamente numa família de sangue. Mas essa é uma forma de pensar, né? No caso, por que a gente se reúne e nos agrupamos. E nós temos afinidades que às vezes elas duram um tempo, um período, por exemplo, uma turma de colégio, que ela dura ali intensamente o tempo que tem que viver, as experiências daquela fase, e quando se vê as pessoas, cada uma segue seu rumo, rumos às vezes bem diferentes, e aquilo ali se rompe, e, enfim, cumpriu aquele papel naquele momento, e as pessoas seguem a sua vida. Mas, mesmo assim, nesses grupos que se desfazem, tem pessoas que permanecem se comunicando, mantendo uma amizade, mesmo depois de anos e anos que terminaram o colegial. Às vezes, até amizades que vêm da infância permanecem. Então, assim, por que uns se mantêm e outros não? Então, essas afinidades, elas não simplesmente acontecem aqui na Terra, né, no nosso planeta. Então, tem coisas que não dá para justificar apenas com uma existência, assim como quando a gente tem uma afinidade instantânea com uma pessoa que a gente nunca viu, a gente gosta muito de dizer assim, gostei da pessoa de cara. Ou então, nossa, não vou com a cara de fulano, não sei porquê, não me pergunte porquê. Então, assim, se nós formos analisar de uma forma mais profunda, não tem justificativa. A gente não pode odiar ou amar uma pessoa do nada. Então, vem o Espiritismo, através das reencarnações, que a gente tem essa noção de que vivemos muitas vezes, e nessas vivências nós desenvolvemos essas amizades, essas afinidades,
que muitas delas vão se perpetuar infinitamente, né? Vai seguir conosco sempre, por mais que uns reencarnem e outros fiquem na erraticidade, mas estão sempre ali trocando informações, se cooperando. Nós sabemos que muitas vezes podemos nos encontrar através dos sonhos, ou até mesmo quando emitimos um pensamento em direção dos amigos espirituais, e aqueles que nos são caros, que podem estar na erraticidade, se tiverem condições, podem estar ali nos auxiliando no nosso dia a dia, torcendo pelo nosso progresso, torcendo para que quando nós nos reencontrarmos estejamos em patamares melhores. Então, uma existência não seria o suficiente nessa infinidade progressiva, nas coisas que temos que aprender, na infinidade de informações, de possibilidades desse mundo. Então, essas afinidades, elas são fáceis de identificação, que a gente, apesar das diferenças, porque nós somos individualidades, vamos ter, mesmo que eu possa dizer, eu me dou bem com aquela pessoa, gostamos das mesmas coisas, mas alguma coisa ou outra vai diferenciar, mas isso é natural, questão da nossa, né, da nossa individualidade, aquela nuance nossa que vai nos diferenciar um do outro, mas que temos umas afinidades que são, de certa forma, inexplicáveis, mas que a reencarnação vem trazer essas respostas que a gente procura, né? Então, quantas vezes também nós estamos em grupos ou famílias que nós pensamos, meu Deus, são totalmente estranhos para mim, ou vivem, assim, famílias que vivem como estranhos dentro de casa. Já vi relatos de filhos que falam que não se reconhecem como filhos dos seus pais, tem uma relação unicamente social, mas não tem laços de afeto suficiente, enfim, é algo muito mais frio do que a própria relação de amor que a gente é acostumado a ver, né? E por que essas pessoas às vezes tão estranhas estão ali reunidas naquela família, naquele grupo? O Evangelho traz essa informação de que muitas vezes nós nos reunimos com grupos de familiares, em grupos para ser a nossa família naquela encarnação, são espíritos em escalas evolutivas diferentes, né? Nós sabemos que existe uma graduação imensa, que estão ali em patamares diferentes, né? Uma pessoa está um pouquinho mais à frente, outra um pouquinho mais atrás. Então, Deus, na sua sabedoria, ele coloca certas pessoas um pouco mais instruídas para estar ali ajudando, alavancando aquela outra pessoa naquela experiência, né? Às vezes a gente precisa muito mais de um apoio, de alguém ali que possa nos direcionar naquele momento. Então, a gente, às vezes, eu queria estar numa família que, né, compactuasse com o meu pensamento, vivesse daquela forma, mas nós somos convocados também, né, através das encarnações, a ajudar na evolução, tanto das pessoas como do próprio planeta. Então, é necessário também esse intercâmbio com pessoas de evoluções diferentes, porque assim é que o progresso vai. Então, assim, se a gente se reúne só com os nossos compatíveis, se nós estamos num patamar um pouco mais avançado, nós vamos seguir, mas a gente vai deixar que eles estão um pouco mais adiantados para trás. E Deus quer que nós vivamos em fraternidade. Então, nós estamos sempre em ajuda mútua, estamos sempre doando um pouco e recebendo um pouco através das encarnações. E isso que é a sabedoria, né? É a forma que Deus nos mostra a sua justiça, o seu amor, e como ele nos convoca a fazer parte da cocriação, né? Nós estamos ali, a gente pensa muitas vezes, nossa, qual é o meu papel no mundo? O que eu vim fazer aqui nesse planeta, essa minha vida? Será que tem um propósito? Então, com certeza, você está sendo chamado, né, a fazer parte da criação, e isso não é pouco, a gente tem que ter essa consciência em que a gente está ali fazendo parte, nós estamos tendo a honra, né, de Deus. Deus nos permite fazer parte daquele momento, dessa criação, dessa evolução daquele planeta, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível, né, entendendo mais como é esse processo e se sentindo realmente útil e parte nessa criação. Então, dando continuidade no Evangelho, nesse trecho, né, que hoje estamos estudando, ele também pontua 4 formas de pensar, né, dos laços de afeições após a morte. Fala-se da materialista,
que é aquela vida, é só aquilo, material, a morte chega e acaba com tudo, então já não existe nenhuma uma forma de vínculo, não tem uma possibilidade de perpetuar aquelas afinidades. Temos a visão panteísta, que seria o retorno, né? Temos uma individualidade, mas ela é absorvida pelo todo universal, ou seja, nós temos a nossa individualidade por um tempo e voltamos a um todo, perdemos essa individualidade. Eu, pelo menos, quando penso sobre isso, não consigo me imaginar sem ter os meus pensamentos, sem ter a minha forma de agir, voltar para um todo e ser uma parte de um todo. Enfim, é uma outra forma de entender, que é pontuada aqui. A preservação da individualidade, né, através de um pensamento, mas que após a morte temos um futuro certo, que ou é o céu ou é o inferno, né, que segundo as igrejas dogmáticas, né, e que também é um pouco extremista de que eu estou fadada, se eu errei uma vez já vou para o inferno ali, não importa o que eu fiz de bom durante a minha vida, todo um conjunto de ações que possivelmente eu possa ter feito de uma maneira mais positiva, foi anulada por um erro, né? Ou então, quem vai conseguir manter uma vida toda correta nesse planeta que nós entendemos como prova e expiação, a gente sabe que é basicamente impossível, né? Então, seria também um futuro um pouco severo, né? De que acabaria rompendo esses laços, porque se um pai, uma mãe que desencarna, né, e foram sempre bons, e um filho que era mais complicado vai para o inferno, então, assim, esses pais vão ser punidos de uma certa forma, sem merecer, porque vão ficar para sempre longe desses filhos. Então, também é uma ideia, mas que não corrobora com justiça, né, justiça divina. E, por último, a preservação da individualidade ainda, mas com uma progressão indefinida, que aí é segundo a doutrina espírita, né, que isso já nos traz mais uma motivação, uma explicação acerca da justiça e volta para aquela ideia de que nós podemos nos reajustar. Nós vamos errar muito no processo de aprendizagem, mas é porque é um caminho muito longo ainda a ser percorrido, mas que Deus sabe que nós estamos nesse trajeto, vamos errar muito, mas que nós teremos as oportunidades que precisarmos. Mas que essa ideia também não seja confundida de, vou deixar para lá, que eu vou sempre ter uma oportunidade nova, então, quando eu puder, mais tarde, quando a preguiça passar, eu vou e sigo a minha trajetória. A gente sabe que não é assim, e que quanto mais a gente demora para aprender certas lições, ou é mesmo cabeça dura para algumas questões que a gente, às vezes, coloca para debaixo do tapete, a gente sabe que vai surgir um arrependimento depois. Na literatura espírita, a gente tem muitas mensagens trazidas pelos espíritos, né, de alguns, às vezes romances, enfim, outros tipos de livros, que o arrependimento, quando esse espírito desencarna, de tempo perdido, assim, a sensação do tempo perdido é algo que realmente é uma sensação muito dolorosa. Então, assim, que nós sempre poderemos ter essas oportunidades, mas que quanto mais cedo a gente der o passo à frente, mais tranquilo vai ser nossa caminhada, ou vai ter menos percalços, né? Então, assim, analisando um pouco essas 4 alternativas que eu acabei de mencionar para vocês, eu identifiquei uma certa progressão de ideias, né? Porque você começa com uma materialista ali muito determinada, não tem nada após a morte, fim, acaba o corpo, acaba tudo. Aí passa para uma panteísta que tem uma certa questão da individualidade, mas que ainda volta para a questão do retorno de uma parte para o todo, que, enfim, mas já é uma evolução de uma ideia, né? E aí passamos para, né, o ser criado junto com o corpo, no momento, né, que o corpo é gerado e a alma é criada junto, mas que vem para o destino muito fadado àquilo ali, né, céu ou inferno, e por fim, né, a progressão, a evolução, como o espiritismo traz. Então, assim, há uma certa evolução. Então, eu comparo com a evolução da própria sociedade. Com o tempo a gente vai, né, a próprio raciocínio vai nos trazendo
vai nos convocando a pensar diferente. Isso traz uma evolução de pensamentos também. Então, a gente vê que a razão se faz cada vez necessária, né? E ela nos convida a pensar cada vez mais de uma forma mais a evoluirmos junto com as ideias, né? Então, assim, a gente entende que a afinidade, né? Nós temos as sintonias, a gente tem uma sintonia espiritual com os encarnados, com os desencarnados. Nós sempre estamos nesse intercâmbio entre os mundos. Então, a nossa família aqui no momento da Terra, a nossa família espiritual também. Então, nós estamos sempre aqui trocando os papéis. Uma hora vem filha, outra hora vem mãe, outra hora vem sobrinha, outra hora eu venho apenas amiga, mas aquela amiga que a gente pode contar para tudo. Então, assim, há inúmeras formas de atuar. Nós estamos sempre atuando nesse palco aqui da vida. E as relações familiares, elas nos fortalecem, elas nos impulsionam e estão ali para nos colocar sempre em direção da evolução. E para mim é uma alegria entender isso e estar aqui conversando, a gente está aqui conversando sobre isso, de como Deus é maravilhoso por nos permitir saber que os laços de família não se desfazem com a morte. Ao contrário, então a reencarnação ela vem trazer isso, de que nós vamos manter os nossos laços afetivos, nós não vamos romper essa nossa conexão quando um familiar nosso desencarna. Essa informação, assim, pelo menos para mim, acho que para todos nós, dá uma sensação de paz, de tranquilidade, porque nós sabemos que são só um estado de corpo que muda. A gente está aqui utilizando um corpo para atuar nesse mundo e o nosso ente querido se desvencilhou dessa prisão de carne, está no outro estado, né, em outra dimensão, mas que está ali interagindo conosco. Nós não precisamos ter esse afastamento definitivo, né? Então, Deus não afastaria pessoas que se amam, pessoas que estão ali e muitas vezes precisam umas das outras. Às vezes a gente tem nossas contendas, né? Mas que muitas vezes elas se desfazem porque o amor acaba sendo maior. E quantas vezes inimigos de outra encarnação se tornam grandes amigos naquela encarnação seguinte, porque sublimaram aquele momento que viveram em outra encarnação, e o amor e os novos laços de família que foram propiciados por uma nova encarnação fizeram com que aquele atrito se dissolvesse com o tempo e restasse apenas a afinidade e os laços de amor, para que juntos, né, seguindo juntos ou não, muitas vezes seguem, outras vezes cada um segue na evolução, mas mantendo a conexão mental. E isso nos dá a paz de que nós precisamos construir, precisamos agir no bem, fortalecer os laços, e cada vez mais a gente enxergar o outro como nossa família. Sabe, a gente está aqui falando dos laços propriamente de família, os laços de sangue nessa encarnação, mas eu acho que a gente pode ampliar essa visão de família como nós, uma família universal que nós somos. A gente está dividido, né, em cidades, países, nacionalidades diferentes, regiões diferentes, mas nós somos todos humanos, nós somos irmãos, nós viemos para cá da mesma forma, sairemos todos da mesma forma. Então, a gente também pode começar a entender a questão da família, um conceito de família um pouco mais amplo, a gente enxergar sempre no outro um nosso familiar, porque a gente não sabe se a gente viveu em vidas passadas com aquela pessoa, um estranho que passou ali na rua, aquela pessoa que te atendeu num caixa de supermercado. Então, é uma das maravilhas da justiça divina, é a gente poder sempre estar ali nos conectando, nos trocando informações, nos auxiliando, mantendo nossos laços de afetos e auxiliando outras pessoas que precisam, muitas vezes, mais do que aquela pessoa que nós amamos. Às vezes nós temos que deixar aquele que nos amamos para auxiliar um outro irmão ainda um pouco mais atrasado. E por isso que eu mencionei que a gente tem que ter um olhar mais fraterno para a gente ampliar o número de familiares, né, ao nosso redor. Então, para finalizar, né, eu vou
falar aqui na questão da justiça novamente, né, que Deus, essa ideia da reencarnação só pode corroborar com a ideia a reencarnação corrobora com essa ideia de justiça, que a gente não tem como associar a justiça divina se a gente não tiver uma outra oportunidade para acertar. Então, Deus, na sua sapiência, ele já sabia disso. E sabe que aos poucos nós vamos entendendo cada vez mais esse conceito e vamos, né, incorporando isso como uma verdade, como algo muito natural, né, que nos traz paz e nos traz a ideia de justiça, né? E, para finalizar, uma das coisas que eu sempre pensava muito quando a questão da reencarnação e de como a possibilidade da reencarnação era cada vez mais forte, era quando eu pensava em pessoas que nasciam perfeitas, com todas as suas potencialidades, a serem desenvolvidas com uma vida mais tranquila, né? E outras que nascem já desde a infância com dificuldades absurdas, às vezes deficiências muito severas. Enfim, quando eu pensava na ideia de Deus, um Deus justo, um Deus de amor, eu não conseguia conceber essa ideia dessas diferenciações. Eu me questionava muito, que Deus é esse? Que critérios é esse que Deus usa para fazer isso com as pessoas? Então, Deus não poderia ser leviano a ponto de aleatoriamente escolher pessoas para nascerem de uma forma ou outra, para que tipo de finalidade? Então, a reencarnação, ela nos mostra isso, e nos mostra que muitas vezes estamos nessa situação por nós mesmos. Deus está ali nos permitindo utilizar do livre-arbítrio, mas que estamos ali fadados àquilo que nós fazemos. Então, nos traz a responsabilidade. Nós podemos negar que somos responsáveis por tal situação, nós não entendermos que situação estamos passando, mas que tudo tem um porquê, algo que você fez, se não, né, na vida passada, muitas vezes nessa própria vida. Então, às vezes, a gente tem que analisar o que nós fazemos, né, e a forma que nós nos conduzimos. Mas que saibamos que Deus está sempre ali a nos auxiliar, temos os nossos amigos espirituais a nos auxiliar, nossa família, mesmo que às vezes a gente não enxergue isso, às vezes a gente enxerga no nosso amigo algo que está nos incomodando, mas ele está nos auxiliando de certa forma. Então, a gente está sempre sendo convocado a nos reajustar, a nos ajudar, né, ajudar o próximo, que nós receberemos também esse auxílio, estamos sempre nesse intercâmbio, né? E agora, realmente, para finalizar, eu gosto muito dessa frase aqui, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre reconciliar-se com os adversários, que é da gente, né, concentrar-se em nos reconciliar com o nosso adversário enquanto estamos a caminho. Então, para fechar esse conceito de reencarnação, a gente está nessa estrada com certas pessoas, uma hora com pessoas que nós nos afinamos demais, outras que nem tanto, mas que nós somos convocados a esse reajuste e que nós não percamos essa oportunidade que Deus nos dá de nos reajustarmos com aquele que alguma vez a gente possa ter interferido, possamos ter ferido, ou aquela pessoa nos feriu também, e que muitas vezes vamos encontrar nossos amados, nossos entes tão caros naquela encarnação, na próxima, que a gente saiba que a gente às vezes dá um tchau, não é um adeus, porque logo mais na frente nós estaremos nos religando novamente e esperamos que a gente esteja, né, vencido certas dificuldades para que quando esse reencontro aconteça, seja muito mais tranquilo, mais alegre, para que novas escalas evolutivas possam ser alçadas e que esses que se amam possam voltar a ter esse contato e seguir juntos. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido tranquilo. Muito obrigada a todos. Bom. Excelente. Excelente. Passou a mensagem. Uma mensagem importantíssima essa, né? Essa mensagem de fortalecimento de laços, de família, de amizade, necessária. É necessária para nós nesse mundo de provas e expiações, né? O Cristo nos ensinou a nos aproximarmos das pessoas e não nos afastarmos. A mensagem que você passou realmente nos leva a essa reflexão, tá? Mas vamos ver aí as perguntas.
Eu não vou falar dos elogios que você está recebendo aqui, porque você poderia ficar acanhada, né? Mas tem algumas perguntas que a Ruth vai verificar agora. Diga lá, Ruth. Então, vamos lá. As perguntas. Tirando os elogios, vamos às perguntas. A pergunta da Marta Marques. Tirar os elogios, senão ela vai ficar acanhada. A pergunta da Martinha. O purgatório existe na doutrina espírita? Cadê? Tá, calma aí, deixa eu botar aqui na tela. Pronto. Prontinho. Então, uma das pontuações que eu acho que eu acabei não falando, né, na minha explanação, mas o purgatório, ele foi eu entendo pelo que eu já li, estudei, de que ele foi uma escapatória que a igreja veio achar, né, porque chegou um momento de que os conceitos de céu e inferno são extremos. O que a gente faz com aquelas pessoas que não foram tão ruins e justifica elas irem para o inferno? Elas não foram totalmente boas que justificasse elas irem para o céu. Então, historicamente, foi uma solução que a igreja encontrou para colocar essas pessoas ali naquele meio termo, para ir para ver as orações que iam ser direcionadas àquelas pessoas, que aí poderia ser aquilo que fosse ser que fosse julgar, que aí depois de um certo tempo no purgatório, vamos ver, vai para o céu ou vai para o inferno. Mas no espiritismo a gente sabe que essa ideia do purgatório, né, um lugar circunscrito de que as pessoas vão para ali aguardando um julgamento. A gente entende que o julgamento acontece já na nossa própria consciência. Muitas vezes acontece ainda antes da gente desencarnar. Outras pessoas mais teimosas vão ter essa consciência com o tempo, às vezes na erraticidade. Mas essa ideia do purgatório é realmente uma ideia que foi concebida, né, através da igreja para justificar onde colocar essas pessoas, né, que eles não poderiam justificar ir para o céu ou para o inferno. Mas que bom que o purgatório, eu acho que começa já na nossa cabeça. Ali. A gente tem essa oportunidade ainda encarnados, né, para repensar algumas atitudes, para a gente até mudar nosso destino. Inclusive, a Adriele falou sobre um livro muito interessante da codificação espírita, que é a quarta obra da codificação espírita, é o livro Céu e o Inferno, né? E nesse livro, Allan Kardec, na primeira parte do livro, no capítulo 5º, esse capítulo trata exclusivamente sobre o purgatório, sobre esse dogma da igreja. Então, Allan Kardec ali fala o histórico de como ele surgiu, quando surgiu, por que surgiu. Mas o interessante dessa questão do purgatório é que Allan Kardec não refuta. Ele não refuta, né? Porque, inclusive, ele diz que essa ideia do purgatório ela é muito mais coerente com a justiça de Deus, com a justiça divina, do que simplesmente vai para o céu ou vai para o inferno. Inclusive, ele faz uma associação, quem tiver interesse de aprender mais, leia o livro Céu e Inferno, sobre essa questão. Ele diz que, baseado na questão de expurgar os erros para alcançar um reino melhor, que essa é a ideia do purgatório para a igreja, a Terra pode ser considerada, isso aí é a colocação de Allan Kardec, não, a Terra pode ser considerada como um purgatório, porque nós estamos aqui purgando, expiando, né, e aprendendo a fraternidade. E o que vai acontecer se nós conseguirmos expurgar, né, de nós essa mazela espiritual? Vamos para um mundo melhor. Então, está muito mais compatível com a justiça de Deus, né? Mas o termo, conforme a Adriele falou, esse termo purgatório não é um termo espírita. Inclusive, se a gente for pegar ao pé da letra, né, a gente não vai encontrar esse termo purgatório no próprio Evangelho de Jesus. Do começo ao fim, pega a primeira página até o Apocalipse, passando pelas cartas de Pedro, a gente não vai encontrar uma vez só esse termo purgatório.
ele foi criado mais ou menos mas lá pelo século VI, século V depois de Cristo, da era cristã. Até então não existia. Mas foi até bom que surgiu, né, Adriele? Que pelo menos a pessoa tinha já uma possibilidade de se melhorar para alcançar um lugar melhor. Porque Vai que foi uma então era. inspiração. Pois é. Vai com uma inspiração aí dos espíritos para. Vamos mudar essa terminologia, vamos começar a adicionar alguma coisa aí mais compatível. Pois é, com certeza. Mais alguma, Ruth? Tem a pergunta da Irlene. Calma aí. Ela pergunta qual o período de uma reencarnação para outra? A codificação ela não traz um período certo, né? Pelo segundo que eu já estudei, né? Varia para mais ou para menos, depende das necessidades de cada espírito, né? Mas que o tempo na erraticidade ele é o necessário para que a pessoa reveja suas atitudes na experiência anterior, para que a próxima seja mais proveitosa, né? Então, não há um período determinado, mas sim tudo depende das necessidades desse espírito, né? A próxima pergunta é da Sheila, da Sheila Maria. O que a doutrina espírita nos diz sobre como manter esses laços propiciados pelas reencarnações? E qual o papel dos espíritos nessas existências? Tá, deixa eu ler aqui. A doutrina... A Sheila, ela diz aqui que você já respondeu. Já respondeu, né? Para ela, né? Para ela, isso. Que bom, fico feliz, mas deixa eu contextualizar então. Então, a doutrina espírita, ela fortalece esses laços quando traz essa ideia da reencarnação, quando ela nos lembra de que nós não nos perdemos com o tempo. A reencarnação, ela vem trazer pessoas que já vivemos, trocamos experiências em outros momentos, e que muitas vezes precisamos resgatar certas situações que um ou outro propiciou ao outro. Então, ela vem a trazer essa informação de que nós podemos fortalecer esses laços, seja para manter alguma afinidade, seja para corrigir erros anteriores. Então, é a doutrina que vem trazer muita esperança, vem trazer realmente essa possibilidade do reajuste, de manter essas afinidades, esses laços. Agora, a segunda parte eu não lembro. Se puder botar de novo, assim, da pergunta da Sheila? Porque eu acho que foram duas. Ela pergunta qual o papel dos espíritos nessa existência. Aqui, o papel dos espíritos? Sim, então, nessas existências. Porque muitos deles a gente não... Desses espíritos que nós convivemos, alguns voltam logo, né, conosco, outros não, ficam ainda na erraticidade. Então, acho que a gente tem essa necessidade desse intercâmbio, né? Os espíritos superiores nos auxiliam muito a nos fortalecer, para que a gente não sucumba de novo naquele mesmo erro, com aquele nosso familiar, aquele que está ali próximo de nós, que nós temos essa necessidade do reajuste. Então, os espíritos vêm a nos auxiliar nesse momento, porque muitas vezes, nós corremos muitos riscos de perpetuar naquele engano. Então, muitas vezes é um conselho, né, disfarçado de intuição, um momento que a gente revê certas atitudes, revê o que a gente pode fazer de melhor pelo outro, não revidar certas ofensas. Então, eu acho que os espíritos vêm a nos trazer essas intuições, né? Vêm ali a nos auxiliar, seja através dos nossos mentores, seja através daqueles a quem nós reportamos as nossas orações. É mais ou menos isso, né? Que eu entendo. E outra coisa, a doutrina espírita nos ensina com muita propriedade que a nossa vida ela é extremamente... Né? Nós não desembarcamos aqui por acaso, né? Nós não estamos juntos por acaso. O nosso convívio familiar não é por acaso. O nosso convívio de amizade, das dificuldades que nós
temos não são por acaso, né? Então, o grande objetivo da reencarnação é o fortalecimento, além de outras coisas, é claro, além de outras coisas, é esse fortalecimento dos laços que unem os espíritos, um laço de fraternidade, que, conforme disse a Adriele, com muita propriedade, ainda pela nossa imperfeição, nós nos agrupamos, família, um grupo de amigos, um grupo religioso, ou seja, a gente vai se agrupando de acordo com as nossas tendências, as nossas afinidades. Mas vai chegar um momento em que esses limites, essas barreiras, não vão existir mais. Vai ser uma bandeira só, não vai ser não vão ser várias bandeiras. É uma bandeira só, né? E todos nós vamos estar unidos. Agora, o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, eu acredito que muita gente conheça, que é psicografado por Chico Xavier, fala que essas situações ainda, esses agrupamentos, a família tal, são necessárias para o fortalecimento da família maior, que é a família universal. A gente está aprendendo com esses agrupamentos pequenos aquilo que nós vamos ampliar universalmente. Isso é uma tendência natural. Todos vamos chegar nesse ponto. Se nós conseguirmos já amar a nossa família, né, principalmente, não apenas aqueles que a gente se afiniza, mas também aqueles que são contrários às nossas ideias, que está dentro do círculo familiar, a gente já deu um grande passo. Já estamos prontos para ampliar um pouco, passar um pouco mais desse limite, né? E é isso, o objetivo é esse. Então, a gente sempre vai estar reencarnando próximo das pessoas, né, que são necessárias esse fortalecimento dos vínculos familiares. Tá? Vamos lá, Ruth? Tem uma última pergunta. É da nossa amiga Meire, acho que seja a Francimeire, acho que seja a Meire. É a Meire. É a Meire. É francesa, na última encarnação, ela é da França. Isso. Como poderia ser avaliada a gestação de gêmeos? Poderiam ser grandes amigos? Poderiam ser grandes inimigos? Muito provavelmente, né? Nós já falamos, né, que as reencarnações, elas não são aleatórias, e eu creio demais que gêmeos, eles têm muitas vezes, afinidades, ou muitas vezes também pessoas, espíritos que tiveram dificuldades muito, muito próximas, né, ali, uns laços muito estreitos, que tiveram, às vezes, muitas dificuldades juntos e precisam passar por experiências, às vezes, até dividindo o útero da mãe para ter esse resgate mais, assim, de uma forma mais incisiva, né? Eu vejo mais ou menos dessa forma, né? Porque realmente não teria um porquê aleatório, mas sim algo mais específico de afinidade, sejam elas de uma vida passada mais amorosa mesmo, ou de resgate, de reajuste entre espíritos que às vezes eram muito mais de convivência mais difícil, traz essa encarnação de praticamente grudado um no outro, né? E às vezes tem, né, umas gestações que os fetos, eles precisam ser feita uma cirurgia para eles se desligarem fisicamente, né? Na hora da formação, eles estão ligados, seja pelo corpo, a parte do corpo, e com certeza não é ao acaso, né? Deve ter uma afinidade aí perispirítica que foi, né, projetado aí talvez pela última encarnação, que gerou essa malformação. Mas sim, eu creio que exista esse propósito, principalmente para os gêmeos, sejam em afinidades, laços, o fortalecimento de uns laços mais de amor, mesmo de afinidade, ou propriamente para
né, a própria justiça ali fazendo um reajuste de uma forma mais incisiva. O que você acha, Cioli? É isso mesmo. Existem duas forças que unem os espíritos, duas forças. Uma é muito boa, que é o amor, mas também o ódio une as pessoas, né? Só que de uma forma mais, né, mais dolorosa, né, uma forma mais desagradável, podemos dizer, mas nem por isso desnecessário, né? Muitas vezes esses espíritos se aproximam de novo, né, com esse sentimento de ódio, né, mas para reverterem. Aquilo que nós falamos, é o objetivo da encarnação. Nós precisamos transformar o ódio em amor, a antipatia em simpatia. E existe, se alguém estiver aí na nossa live e se lembrar, mas existe uma passagem bíblica lá no Antigo Testamento, que eu não consigo me lembrar onde, que fala sobre os gêmeos que brigavam, né, dois bebês que brigavam dentro do ventre materno. Se alguém conseguir, né, se lembrar, manda para a gente aqui pelo chat aonde nós podemos encontrar. É claro que é uma figura de linguagem, né, mostrando ali duas nações que se odiaram, né, que se odeiam, né, e simbolizado naqueles aqueles gêmeos que brigavam no ventre materno, né? Mas os espíritos se aproximam pelo amor e, infelizmente, também pelo ódio, né? Então, essa questão aí da Meire pode ser os dois casos. Os dois casos. Mais alguma, Ruth? Não. Encerradas as perguntas para a nossa amiga Adriele. Fica aqui os elogios a você, de todos os nossos amigos que estiveram presentes aqui, né? E fica o convite de você voltar uma próxima vez. E desejar, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, uma boa noite a todos. Agradeço, viu? Tá bom. Fique à vontade para fazer o agradecimento, se você quiser. Só para me despedir, né? Agradecer, né? Eu acho que é muita boa vontade desses meus amigos aí. Eu agradeço demais a presença de todos, que tenha sido uma conversa bacana, inteligível, né? Que é isso que eu tento, porque eu realmente falo muito rápido. E que peço um pouquinho mais de, né, tranquilidade para mim, que eu realmente sou uma pessoa que estou iniciando. É a primeira vez que eu falo, assim, questão do espiritismo. Eu falei para a Cioli que eu acho uma responsabilidade imensa falar sobre espiritismo, mas já que Deus nos convoca a agir aqui nesse planeta, né, uma delas também é discutir sobre as mensagens que ele nos traz, né? Então, estamos todos aprendendo, mas eu agradeço, né, e peço perdão por algum deslize, alguma falha que eu possa ter cometido, com certeza, mas que foi de bom coração aqui, pedindo auxílio da espiritualidade amiga e com a boa vontade de cooperar aqui para a divulgação do espiritismo. Agradeço a Cioli pela confiança, a Ruth também pelo acolhimento, e eu estou à disposição de vocês. Tá bom, Adriele. Nós é que agradecemos a você, viu? E você não falou rápido, não. Falou de uma forma bastante tranquila. O nosso amigo Irã, ele botou aqui na passagem bíblica, onde está essa briga de dois bebês no ventre materno, está aqui em Oséias, capítulo 12, versículo 3. Tá? Então, o pessoal leia e vai ver um caso desse, de dois gêmeos, brigando, ou seja, simbolizando que ali tinham dois espíritos que se odiavam. Certo? Então, eu agradeço aí o nosso amigo Irã, que atendeu aí a nossa solicitação. Tá bom? Então, vamos encerrar. Né? Lembrando a todos, pedir o Fernando para mandar
o tema de domingo, mas ele não mandou, tá? Mas nós teremos Espiritismo em Debate no domingo, a partir das 18 horas, no Instituto, no ICE Ceará. Então, todos estão convidados a participar desse evento que se tornou, eu achei maravilhoso. Já estou tentando bolar alguma coisa assim no nosso grupo também, lá no Jaime Hollenberg. Eu achei muito interessante, onde as pessoas têm a possibilidade de debater temas atuais à luz da doutrina espírita. Muito bom. Tá? Então, teremos o Espiritismo em Debate, só que eu não sei qual é o tema, mas a partir das 18 horas nós estaremos lá presentes para estudarmos um pouco mais da doutrina espírita. Então, vamos encerrar. O Grupo de Estudos Espírita Jaime Hollenberg agradece, sinceramente, a participação de todos. Então, vou pedir aqui a Ruth para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos lá. Que nós possamos permanecer nesse clima de paz que reina nesse momento entre nós. E agradecermos a Deus por mais uma oportunidade que tivemos na noite de hoje, de aprendizado. Que nós possamos, Senhor, manter a nossa fé em Ti para seguirmos a nossa caminhada nesse mundo de provas e expiações. E que Tua presença divina possa estar sempre junto a nós em todos os momentos das nossas vidas e permaneça, Senhor, hoje conosco, hoje por todo sempre, que assim seja. Tá bom. Graças a Deus. Eu só peço a Adriele para permanecer, Adriele. Eu vou cancelar aqui, encerrar a nossa live. Aí você permanece aí para a gente conversar? Tá ok. Deixa eu encerrar aqui.